Sejam todos bem-vindos ao canal Milhas Adentro. Meu nome é Pedro. E eu sou a Eli. E a bordo da nossa Teneré 250, apelidada carinhosamente de Lara Croft, hoje vamos falar sobre relacionamento. E o que nos inspirou a falar sobre relacionamento é esse belo casal ali da frente que está na companhia do nosso passeio hoje. É a Beth e o Emílio, são um casal muito querido. Durante o trajeto, nós vimos eles brincando, assim, carinhosamente ali com os braços e tal. Fiquei pensando, eu falei, poxa, que lindo isso, né? Olhar um casal se divertindo, aproveitando o momento. E isso representa bastante o que a gente conhece deles, de ser um casal bastante harmônico, Sim. que vive uma vida juntos há bastante tempo, né? E aí a gente começou a conversar disso e resolvemos compartilhar isso com vocês, trazendo esse assunto que, na maioria das vezes, é um assunto... Não é todo mundo que gosta, né, de conversar, principalmente os homens, né? Não sei o que você está falando. Não é porque eu tô quieto, porque eu não quero falar. Mas é muito bacana, é realmente muito bonito ver um casal que tem sintonia, que tem harmonia no relacionamento, que apesar das dificuldades, que a gente sabe que nem tudo são flores, né? Sim. Dia a dia de cada casal, dependendo da situação, que pode ser sim bastante complicado, mas é muito importante estar sempre pontuando, olhando as coisas boas, né? O que é belo da vida. Sim, sim. E eu não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas eu acredito que o nosso relacionamento, que não é tão longo como o dos nossos amigos, ele também se encaixa nesse perfil de ser um relacionamento harmônico, né? Que a gente vive sempre em bastante sintonia. Sim. Temos as nossas DRs também, né? Os nossos altos e baixos, o que é muito comum. Mas a gente vem superando a cada dia, né? Sim, sim. Eu acho que um fator importante para o relacionamento ter futuro, para que ele dê certo, é a questão do respeito, né? Que Sim. diferenças sempre vão ter. A gente ouve muito falar, né, que é difícil achar pessoas iguais, ou até se são as pessoas iguais, pode ser que isso também seja um problema, né, em algum aspecto, mas a diferença é uma coisa que existe, né? Todo mundo tem uma história distinta um do outro, mas o respeito por isso, né? Entender, de repente você pode até não compreender a opinião do outro, o que leva ele a pensar daquela forma, mas respeitar ele por ter aquela opinião é muito bom, né? É aquela máxima lá, né? Eu posso não concordar com você, mas respeito o direito seu de dizer. Sim, perfeito, realmente. Isso faz toda a diferença, né? Porque é o que sempre a gente diz, cada um tem uma história, né? E a gente é o que é hoje em função dessa história que nós vivemos, que nós aprendemos na nossa infância, adolescência, nos outros relacionamentos também, né? Então, tudo isso vai moldando o que nós somos hoje, os pontos de vista que nós temos. E é como o Pedro disse, não precisamos concordar com tudo, mas é importante que cada um tente ter uma empatia, se colocando no lugar do outro e tentar enxergar com aqueles olhos, né? Que não são seus. É bem isso mesmo que você falou, né? A questão da história, cada um tem a sua distinta e tem que tentar encaixar e respeitar de certa forma, né? E uma coisa eu lembro que a gente trabalhou muito no começo, amor, que é a questão de respeitar as qualidades que a pessoa tem no que diz respeito ao que ela gosta de fazer, né? Por exemplo, eu gosto de moto, Sim. Graças a Deus, você também gosta de moto, mas eu gosto verdade. de moto e naquele momento, lógico, você não tinha moto na sua casa, se você não andava de moto sozinha, então você soube compreender. E aquelas questões, necessidades que a gente tem, né? Você tem um grupo de amizades antiga e eu não acho mal que você encontre essas pessoas que você sempre encontrava, então... Pelo contrário, você me incentiva, né, a Sim, fazer sim, isso mesmo. Eu acho importante que você não corte, porque eu te conheci dessa forma, eu te conheci com essa rotina, vamos dizer assim, com essas coisas que você gosta de fazer. E se eu mudar isso, consequentemente pode ser que mude a pessoa que eu conheci e que eu me apaixonei, que amo hoje. Então, logo, futuramente, você pode ser que fique uma pessoa diferente, porque você deixou de fazer algumas coisas que você fazia quando eu te conheci, e isso, consequentemente, pode te tornar uma pessoa mais triste, devido ao relacionamento ter te impedido de algumas coisas. E eu imagino que isso possa ser algo maléfico pro relacionamento futuro dele, né? Eu concordo com você, acho que é bem isso mesmo. Eu vejo, assim, muitos casais que iniciam um relacionamento, né? E é muito comum, é natural isso, é do ser humano, né? Sem julgamento. Quando a gente conversa a respeito de algum tema específico, acho que é muito importante deixar claro que a gente não quer julgar relacionamento de ninguém ou a vida de ninguém, mas sim colocar pontos de reflexão. Então, assim, eu vejo muitos casais que
que iniciam um relacionamento e a paixão é o pior estado de embriaguez que nós temos. Então você realmente faz coisas que não faria se tivesse sóbrio, ou seja, se não tivesse apaixonado. Com o tempo, né, vai existindo um compromisso maior no relacionamento, aí vai aparecendo essas diferenças. É sempre importante assim, poxa, então o homem costuma jogar futebol no domingo de manhã ou um dia da semana à noite. O que a mulher pode fazer para ela? Ou vai se cuidar, vai encontrar as amigas, ou vai, sei lá, fazer um curso, alguma coisa para ela mesmo, né? Então, aproveitar o tempo que eles não estão juntos para viver novas experiências, para depois, quando estiver junto, agregar ali no relacionamento. Eu acho que isso ajuda muito aí os relacionamentos a darem certo e ajuda muito nessa questão do respeito que a gente comentou, né? Sim, eu concordo totalmente com você, porque as pessoas, elas são indivíduos, né, que têm as suas necessidades próprias, e quando se junta, se forma ali uma unidade nova, né, que isso é composto de duas pessoas, mas aquelas duas pessoas, de modo separado, ainda são pessoas diferentes, né, são unidades diferentes. É isso mesmo. E essa questão que você colocou do futebol, nossa, é excelente, porque o futebol é uma coisa muito clássica da nossa cultura aqui, essa questão do homem jogar um futebol, e às vezes o futebolzinho ali com os amigos, depois tem uma cervejinha. É verdade. Às vezes é um barzinho próximo, ou muitas vezes aqui, pelo menos na nossa cidade, um quiosquezinho ali que tem ali junto, no mesmo local ali do campinho de futebol que é alugado. E o que acontece, que eu já ouvi em relacionamentos de amigos, que muitas vezes quando as pessoas se juntam, como você disse, o cara vai jogar um futebol e a mulher fica em casa, e a mulher não faz algo pra ela nesse tempo. E se ela sabe que depois do futebol o cara foi se divertir com os amigos, tomar uma cervejinha, ela fica de certa forma chateada, porque o cara não se divertiu com ela, ele se divertiu sozinho, enquanto ela ficou em casa só esperando. E você colocou isso muito bem, amor, que enquanto a pessoa tá fazendo algo pra ele, ela também pode estar fazendo algo pra ela. De repente pode até ser feito o dia dos dois, né? Sei lá, uma quarta-feira onde ele joga futebol, você encontra suas amigas e faz algo desse tipo. Isso é muito importante, isso é muito saudável pro relacionamento. Eu acredito nisso, pelo menos. Eu lembrei agora aqui, lembrei de um caso de um amigo meu, que ele gostava muito de pescar. Ah, tá. Quando ele começou seu relacionamento, o seu namoro ali, ele parou de pescar, porque a mulher dele, parece que ela tinha uma visão meio pejorativa ali da pesca, não sei se relacionada à música, sabe? Tipo o Bruno Marrone, que falou que o cara foi pescar, mas na verdade ele foi fazer outra coisa errada. Tem várias histórias, né? É difícil, como eu disse, a gente julgar, porque realmente tem homens que acabam aproveitando esse momento para fazer as coisas erradas, né? O cara, ele gostava de pescar e durante o namoro ele parou para ter mais tempo para ficar com a namorada dele. Depois que eles se casaram, que daí a vida entrou naquele eixo da vida de casado, já tá tudo certo, já tem uma rotina criada, as coisas funcionam quase sempre da mesma forma, ele começou a sentir saudades daquele hobby dele de pescar. E ficou difícil ele resgatar aquilo, porque quando eles começaram a namorar, ele parou de pescar para ter mais tempo para ela. Então ela entendeu que de repente aquela pessoa que ela conhecia não pescava. Então ele tinha dificuldades de inserir esse, vamos dizer assim, novo velho hobby na vida dele, pois era algo diferente. E esse também é um problema, né, amor? Com certeza. Que às vezes num relacionamento formado ali, um relacionamento com a base rígida já ali, construído, né? Bem estruturado, às vezes fica difícil de você inserir uma coisa nova na sua vida ali, um novo hobby, ou sei lá. É muito delicado realmente falar de relacionamento, né? Porque realmente não dá para generalizar, né? Tem casos e casos. Eu penso que é a questão do costume, né? Você inicia um relacionamento com uma determinada rotina e se de repente tanto o homem como a mulher decidir no meio do caminho mudar essa rotina, aí pode surgir aquela questão do ciúme. Poxa, mas por que a pessoa está querendo mudar agora, né? Exato. O que está acontecendo que está mudando, né? Sim, exato. Então, muitas vezes ela só está se resgatando, né? Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente sempre tentar ao máximo, claro que a gente sabe que isso não é uma coisa 100%, mas tentar ao máximo ser quem a gente realmente é. Deixar muito claro desde o início do relacionamento quais são seus gostos, o que te incomoda, porque muitas vezes tem umas coisas que o outro faz que incomoda a gente não fala no início, mas depois que tá mais compromissado, né, vem a falar e cobrar a pessoa e acaba que estraga o relacionamento, né? Então é importante deixar muito claro isso desde o início e assim você vai criando uma base mais sólida do relacionamento, aceitando realmente a pessoa como ela é e valorizando sempre as qualidades, né? Sim, exatamente. Me veio à cabeça agora aqui uma frase que minha
mãe dizia pra mim quando eu era bem jovem. Essa eu quero saber. Agora, nessa conversa aqui, tornou a fazer mais sentido essa frase que ela falava, que é óbvio, que ela dizia assim, amar as coisas boas da pessoa é fácil, o difícil é você amar ela também com as coisas ruins, né? Sim, o que ela queria dizer é daquele assunto que a gente começou lá no começo dessa conversa, que é sobre a paixão, aquele momento da cegueira, né, da embriaguez, que naquele momento você observa mais as coisas boas da pessoa e a coisa ruim não, e muitas vezes naquele comecinho ali onde você está embriagado, você já começa a dizer que ama, não que seja errado dizer que ama, mas começa a ter um pensamento meio de planejamento ali, de futuro, como vai ser a vida dos dois. Pois é. E enquanto os dois, cada um mora na sua casa, brigou, cada um vai pra sua casa, pro seu lado, né? É uma situação totalmente diferente. E eu acho que aí já entra um pouco de julgamento meu, que é o que acaba encerrando muitos relacionamentos, que pessoas que casam assim, que depois de alguns dias, alguns poucos meses já se separam, que era essa falta de experiência, né? Que infelizmente acaba correndo somente quando a gente junta, quando a gente mora sozinho. Não vamos aqui julgar qual é o momento certo de morar junto com a pessoa, mas essa pressa aí no conhecimento da pessoa pode ser que não dê tempo de você reduzir aquela euforia da paixão e você se junta com a paixão, e daí é uma loteria, né? Se esse futuro aí vai se estender, se vai dar tudo certo, ou se não, porque você ainda tem muito para conhecer a pessoa. Essa questão que você comentou do tempo, né, de quando firmar um relacionamento, quando morar junto e tudo mais, mudou bastante agora. Então, a figura do evento casamento também já não tem mais a mesma importância para muita gente. Então, a experiência de morar junto, ela pode sim ser uma coisa super interessante para aqueles casais que são apaixonados, que acabam deixando um pouquinho a razão de lado, fazerem essa experiência de morar junto, até porque eu sou muito a favor das experiências no sentido de que isso agrega sempre para a vida da gente, sejam experiências boas ou ruins. Sim, concordo. Então, assim, conforme o tempo for passando, toda e qualquer experiência que nós temos, elas são válidas para as nossas vidas, até mesmo as experiências ruins. É claro que quando a gente está vivendo uma experiência ruim, sofrendo aquela dor, né, muitas vezes ser rejeitado e tudo mais, não é nada legal. Mas é importante para o nosso crescimento, né? É aquela coisa que a gente falou lá atrás. O que a gente conhece hoje um do outro contém também essas experiências passadas. E não dá pra gente anular isso, simplesmente apagar, voltar no tempo e excluir isso da história, porque a gente não sabe o que isso vai impactar na nossa vida hoje como casal. E tirando essa experiência do outro, o que ele vai ficar? O que vai sobrar dele, que de repente vai ser o que eu gosto? Pode ser que essas experiências boas ou ruins do passado tenham nos transformado nessa pessoa que a gente é boa, que a gente concorda um com o outro hoje. Eu acho que é muito importante olhar as experiências ruins como aprendizado, como eu disse, mas tentar realmente também olhar um pouco para dentro, porque quando um relacionamento, não é que ele não deu certo, né? A gente tem muito esse hábito de falar, o relacionamento não deu certo, acabou, não deu certo. Não, ele deu certo pelo tempo em que ele viveu, né? Exatamente, foi o ciclo dele, né? Exato, foi o ciclo dele. Ele deu certo, por mais altos e baixos, né, que tenha tido naquele relacionamento específico, ele deu certo naquele período. Mas eu vejo uma coisa que é interessante, que não é todo mundo que pensa assim, mas olhar para dentro. Então, quando um relacionamento, aquele ciclo se fecha, tentar fazer uma análise, né, do porquê que se fechou aquele ciclo e olhar se de repente a gente também não teve ali uma parcela de responsabilidade negativa, né? O que mais você poderia fazer para ter dado certo aquilo? E tentar aplicar isso nos relacionamentos próximos, né? Virou aprendizado para a vida que continua, né? Para a sequência. É isso que você falou mesmo, amor. Muitas vezes a gente encontra alguém que faz tempo que a gente não encontra e essa pessoa descobre que na nossa vida algum ciclo se encerrou, seja lá de relacionamento, seja lá de trabalho, qualquer coisa, um projeto que a gente existia naquele momento. E ela fala, ai, que pena que ainda... Que pena que acabou, que pena que não existe mais. Que não deu certo. Né? Que pena que não deu certo. E é importante a gente pensar dessa forma, né? Não é que não deu certo. Deu certo dentro do período dele e agora é vida que segue e vai dar certo outra coisa aí que dentro do período dela, se for pro resto da vida ou não, tá dando certo. É importante a gente fazer a nossa parte. E eu vejo que, assim, todas as experiências que nós temos na nossa vida, seja ela de relacionamento ou outras situações, né, como você falou, profissionais, né, trabalho e tal, são experiências que nós escolhemos. Então, a vida é feita de escolhas, a gente tem que ser responsável por essas escolhas, né? Eu acho que não dá pra gente se tornar vítima das nossas próprias escolhas.
Então, pessoal, isso são apenas reflexões, tá? Nós não somos donos da verdade. Exatamente. Foi um assunto que surgiu aqui no nosso passeio, inspirado pelo casal de amigos que está nos acompanhando hoje. Mas seria muito legal se vocês pudessem compartilhar com a gente também o que vocês pensam a respeito do que nós conversamos. Se vocês puderem compartilhar um pouquinho do pensamento de vocês, nós ficaremos muito gratos, né? Sim, sim. Tudo isso que a gente falou foi só a nossa opinião, Exato. referente à nossa vivência. Toda opinião tem uma história por trás. Com certeza. Espero que vocês saibam filtrar isso que a gente está falando aí, que é só a nossa opinião. Você tem a sua também. E se você tem uma opinião diferente da nossa, Com escreve certeza. aí pra gente aí embaixo, de repente algum trechinho aí que você pegou, que te tocou, que você achou importante aí complementar pra gente, nos ajude. Isso pode nos ajudar bastante realmente, né, a desenvolver os próximos assuntos. E é muito interessante conhecer outras histórias também, né? Isso é o nosso ponto de vista. A gente respeita muito o ponto de vista dos nossos seguidores, inscritos, dos nossos milheiros. Então, se você gostou desse conteúdo que a gente conversou aqui, desse vídeo, já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa também os sininhos para receber notificações de novos vídeos que a gente postar. E compartilhe também com os seus amigos, sejam solteiros ou casados ou enamorados, né? Exatamente. Aqueles que você acredita que possam gostar desse conteúdo também. Nós ficaremos muito felizes por isso. Exatamente. Esse assunto não se encerra por aqui. Participe aí com a gente dessa conversa, inscreva aí a sua opinião e até o próximo vídeo. Forte abraço. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.